Professor, Sim, caiu? caiu. Eu estou admitindo todo mundo de novo. O Zoom, ele tem essa restrição, que não tinha acontecido ainda, que ele encerra as reuniões em 40 minutos. Ah, tá. Agora, até a gente pode ver se esse é algo que a gente pode conviver com isso, ou se vamos migrar para o Blackboard. Até o fim da aula de hoje, a gente vai ter esse momento de fazer a crítica, né? Ah, tá, entendi. Né? Por enquanto, um terço dos que estavam presentes já conseguiu entrar, quase metade já. Mas eu acho que 1 minuto teremos, não é menos, está bem rápido agora. Então, pessoal, caiu, né? Você que está voltando, eu estou dando uns 15 segundinhos para todos se habilitarem de novo na sala. O último comentário que eu fiz foi a questão de que a superação daquele estado antigo não implica na, no fim da ideia de religião ou na extinção da ideia de Deus. É só que Deus ele muda o espaço social dele, que até então o espaço social reservado a Deus era o de ser origem do poder político. E a partir desse novo momento, então, eu acabei de conectar o Giovanni e o Rodrigo. Me parece que o grupo está completo de novo. Só o áudio está chegando para a Caroline, para o Giovanni, para o Rodrigo. E lembre, então, que a última ideia era essa. Qual seja? Nós, no mundo antigo, o fundamento do poder político era a religiosidade, era a crença em algo maior. Ou o que a gente chamou já de justnaturalismo. Isso é o mundo antigo. No mundo moderno, o fundamento do poder político passa a ser a Constituição. Então, quando a gravação caiu, nós estávamos mencionando que a mudança dessa âncora que era Deus para a Constituição não implica no fim da ideia de Deus. Simplesmente nós temos aí o deslocamento da figura de Deus enquanto fundamento do poder político para um acalento, uma reserva moral da humanidade. Eu, por exemplo, vivo a minha religião, eu sou católico, convivo com pessoas com outra crença, sou amigo de pessoas, convivo intimamente com pessoas que vivem a religião à sua maneira, e o fato de termos distintas percepções sobre a religião, sobre a ideia de Deus, isso não impede de convivermos no espaço público. Por quê? O espaço público é o espaço daquilo que é comum, os interesses que são de convivência. Neste espaço é que temos, então, a emergência do Estado de Direito. Veja que aí a política ganha um sentido todo especial. Nas aulas do professor Mário Sérgio Lepre, por exemplo, vocês tiveram a oportunidade de refletir o conceito de Constituição e o próprio conceito de política. Essa aula, o que ela discute, né,
O que estamos discutindo na aula de hoje é a própria significação da Constituição. Por significação, vamos entender. O documento constitucional é uma norma que é estabelecida não para dizer ou determinar o que as pessoas podem ou não fazer, mas é uma norma estabelecida para disciplinar o pacto político. O Estado nos deve alguma coisa e nós somos obrigados a custear esse Estado. Mas não custear o Estado como um fim em si mesmo. É custear o Estado enquanto um provedor do serviço público. Esse é o grande pacto. Então, a Constituição surge inicialmente, primeiro definindo a existência do Estado, direitos de primeira geração. Sucessivamente, instaurado esse Estado, direitos de segunda geração definem os serviços públicos. Quais são as prestações? Então, quem estuda na PUC, por exemplo, custeia com recursos próprios a mensalidade do seu curso. Existem pessoas que estudam em universidades públicas. Essa universidade pública também custa. Essa universidade pública também é paga. Mas aí, quem custeia o ensino público é o caixa do Estado. E como a gente mencionava na primeira parte da aula de hoje, não existe um recurso público fora dos impostos ou fora da transferência de capital das pessoas para o Estado. E aí o Pacto Constitucional é que vai definir. Nós teremos universidades públicas? Se teremos, o que é essa universidade pública? A que ela se destina? Quem define isso é o espaço político. Me causa estranheza, muitas vezes, quando alguém quer restringir a discussão política, por exemplo, no âmbito das universidades. Me causa estranheza, mas uma discussão, enquanto discussão, é legítimo. Sim. Se o espaço público financia a universidade, é legítimo discutir o que exatamente o público quer financiar. O que não poderia existir, na minha opinião, é um governante, de modo próprio, estabelecer uma agenda para a educação. Saúde, por exemplo. E discute-se bastante, é um tema do momento, que os recursos utilizados na saúde não são suficientes para qualquer atenção, ou para toda atenção. Então, é uma discussão política importante, direitos de segunda geração, quais são os atendimentos, que tipo de atendimento público será feito? O Estado, ele vai custear qual atendimento? Então, todos temos notícia que alguns tratamentos são extremamente caros e atendem uma única pessoa. É legítimo, e veja, o que eu estou dizendo é totalmente legítima a discussão pública sobre como o uso do dinheiro público vai ser feito. Não é algo fácil. Muitos restringem seu argumento assim: se eu não estou doente, se ninguém próximo a mim está doente, eu entendo que o Estado não tem que atender ninguém. Quando eu identifico o risco de ficar doente, ou sei que alguém próximo de mim está doente, eu passo a defender o investimento público. Ou pior, eu não penso nada, eu acho que o Estado tem que atender, e não me preocupo com como isso será financiado. A gente pode até
ouvir, eu gostaria de ouvir alguém, vamos ver se o sistema da mãozinha levantada está funcionando. Eu queria que alguém colocasse a sua percepção pessoal ou sobre o direito à educação ou sobre o direito à saúde. Levanta a mão para a gente saber quem que vai nos ajudar aqui com essa reflexão. Isabela, pode ser você? Pode sim, professor. Então, Eu concordo com o senhor. Eu acredito que nós precisamos. Quer dizer, se o Brasil foi constituído numa base que oferece saúde e educação pública, nós temos que conservar sim, porque uma hora ou outra a gente pode precisar, a gente nunca sabe como vai ser o futuro. Então, é muito importante, na minha concepção. tá. Aí vem a pergunta, a parte difícil da pergunta, e fique tranquila que é muito difícil que eu vou perguntar. A pergunta é a seguinte: você gostaria de falar sobre direito à saúde ou educação? Educação. Educação, então. A pergunta é assim: você acredita, sua opinião pessoal, primeiro, você acredita que o Estado deve investir em universidade ou se preocupar só com a educação básica? Acredito que os dois. Deveria se Posso preocupar responder com os assim? dois. Pode, Isso. claro, é a opinião pessoal. Ah, sim. Opinião pessoal. Uhum, Quando a gente olha na Constituição, aí deixa de ser opinião pessoal. uhum. Não sei se você já teve a curiosidade de olhar na Constituição como a Constituição resolve isso. Já olhou? Não. Alguém, não só a Isabela, alguém já teve essa curiosidade de ver como a Constituição define a questão do investimento em educação? Ninguém? A matéria, falando de memória, se eu não me engano, está no artigo 206 da Constituição. E lá aparece que é obrigação do Estado a educação em sentido geral. A Constituição, concordo com vocês, Isabela. Esse é o nosso pacto político. Mas que deve priorizar os recursos na educação básica. A priorização, a prioridade é na educação básica, não na educação superior. Então, haveria assim, a maior parte dos recursos, segundo o pacto constitucional, deve vir para a educação básica. Há quem discuta hoje que o nosso pacto, no que se refere à educação, precisaria valorizar o ensino técnico. O que é o ensino técnico? Além de formar engenheiro, nós deveríamos ter escolas para mestre de obras. Além de formar médicos e enfermeiros, técnicos em enfermagem, pessoas que assessorariam aquele profissional de nível superior, mas que não teriam o mesmo aprofundamento no estudo. Algo que eu acredito ser o modelo dos Estados Unidos, em que há uma profusão de ensino técnico, ficando reservado à universidade para uma discussão mais aprofundada. Isso é algo que alguém poderia dizer, é bom senso, isso é lógico, é bom que seja assim. Mas quando a gente fala de pacto político, não é uma questão de bom senso, não é uma questão de óbvio, é uma questão do que foi ajustado e que precisa ser implementado pelo governante. Não é um ato pessoal do governante, mas
a própria ordem política formal. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade com isso, porque nos governos sucessivos as políticas públicas muitas vezes aparecem como uma espécie de sensibilidade social do governante. Então você tem o presidente A, como ele é uma pessoa com muita sensibilidade social, ele atuou bem em políticas públicas. Aí o presidente B, esse não tem sensibilidade social, ele é indiferente ao povo. O debate político ele fica encurtado muitas vezes, é o mais frequente. Agora mesmo a gente vive essa discussão da pandemia e tem dificuldade para enxergar o que um momento de pandemia implica para todos nós enquanto cidadãos. Igual no início a gente comentava, o momento econômico muito provavelmente vai exigir daqueles que têm uma condição um pouco melhor que olhe para os seus concidadãos que estão na iminência de ficar até sem atividade econômica alguma. Não dá para esperar, acredito, que o Estado vai conseguir dar conta de todas as demandas sozinho. Isso é uma coisa que a gente vai ter que amadurecer como nação, como Estado. Em escala mundial, então, os direitos à saúde, educação, que a gente citou como exemplos de segunda geração, eles não esgotam a cidadania. Aí a gente falou numa terceira geração. E uma maneira de ilustrar essa terceira geração, fica o convite, inclusive, para que todos, nesse período, busquem os filmes que retratam o julgamento de Nuremberg. Está no texto, o finalzinho, uma notícia histórica. O contexto do julgamento de Nuremberg, ele ilustra o fim da Segunda Guerra Mundial. E quem lembra das aulas de história deve considerar que a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas na formação da consciência contemporânea. O que a gente lembra com isso? Que a política mundial era algo como se cada país pudesse isoladamente resolver suas questões. Que tem uma pergunta da Isabela que eu já vou comentar. Mas veja, antes da Segunda Guerra Mundial, a tônica da política mundial era de que cada país era um ator isolado e que ele conseguiria, com seus próprios meios, resolver as questões que lhe interessavam. Então, era uma tônica da política mundial de grandes sujeitos, os estados. E com a Segunda Guerra Mundial nós vamos ver uma mudança aí, um amadurecimento, que os estados começam a pensar não isoladamente, mas em bloco. O que vai culminar com o surgimento de União Europeia, Mercosul e todo um modelo político que a gente tem hoje. Comentando, então, o comentário da Isabela. Ela questiona ainda com respeito aos direitos de segunda geração, ok? Então, ela diz assim, se o Estado de Direito repercute, ele convive com a evolução dos direitos humanos, como que a gente pode entender que um Estado que se diz republicano, uma federação democrática, conviva com o descumprimento desse projeto de direitos humanos? Bom,
Então, assim, vamos ver se todos entenderam a questão. A questão é, existe uma promessa, existe um Estado de Direito que aparece com a suposição de fazer cumprir, fazer acontecer um pacto político. Entendeu a pergunta? Olha o contexto da pergunta. Eu acabei de dizer, eu disse, que o Estado de Direito surge com essa promessa. Mas a Isabela observa, e é uma observação relevante, que frequentemente, ou quase sempre, esse pacto político não é efetivado. Esse pacto político não se aperfeiçoa, não existe. Foi assim que eu entendi a pergunta. Então, primeira coisa, Isabela, se eu entendi errado a pergunta, faça aí uma observação, né? Identifique para mim, Giovanni, não era isso que eu estava perguntando, porque, né, o que eu estava perguntando era outra coisa. Então, é isso mesmo. Olha, por mais desconfortável que seja, note que quando eu coloquei a pergunta, eu disse, existe uma promessa e ato contínuo, eu disse, mas que não se concretiza. É aí que está o ponto da questão. A Constituição, enquanto pacto político, é um projeto a ser implementado, que pode não ser implementado. Pode, no sentido não de que é correto isso, que é esperado isso, mas pode no sentido de que dificuldades concretas se coloquem e se perca a implementação. Isso, primeiro, deveria, para o cidadão, estabelecer para o cidadão um sentido de emergência, de urgência. Não existe Estado de Direito sem a participação ativa do cidadão, lembrando de cobrar aquilo que lhe é devido no pacto. O papel do cidadão não é só o de pagar impostos, mas o de atuar ativamente na política. Realmente, todos os cidadãos, todos deveriam ficar desconfortáveis. Aí a Isabela diz, se o que nós estamos considerando então é que o Estado está em formação. Sempre, Isabela, sempre em formação. Nas palavras de um teórico alemão, que eu gosto de estudar, que é o Jürgen Habermas, ele diz que a modernidade, ou esse Estado de Direito que a gente está descrevendo, é um projeto inacabado. O que a gente pode entender com isso? Que é o mesmo que eu entendi na tua pergunta. É um processo em formação. Será que algum dia ele vai terminar? Assim, o Estado vai ficar pronto? Acredito que não. Eu acredito que não pelo seguinte, não, é uma opinião com fundamento. As necessidades humanas, os desejos, aquilo que nós entendemos como importante, isso vai mudando. Então, num primeiro momento, no Brasil hoje, goste ou não, para a maioria, acredito, a questão do emprego ou de como ele vai dar conta do trabalho, do ganho dos recursos necessários para a sua subsistência, é um direito de primeira ordem. É bem provável que a pessoa diga, entre saúde, educação e emprego, eu estou preocupada com o meu emprego. É bem provável. Emprego, ou se a gente colocar em outros termos, a questão do trabalho, da iniciativa, isso está mais para a primeira geração do que para a segunda. A não ser que você diga
a, da necessidade do Estado empregar as pessoas. Aí a gente passa para uma segunda geração. A segunda geração ela se caracteriza por um agir ativo do Estado. Agora, se eu estiver falando do trabalho, daquela situação de eu usar a minha inteligência, a minha força para conseguir recursos, isso é primeira geração. Então, note que no Estado brasileiro, por mais desconfortável que seja, as pessoas ainda não têm bem resolvido a questão da livre iniciativa ou mesmo do trabalho. Quando a gente conseguir resolver isso, e eu espero realmente que exista um amadurecimento do nosso espaço econômico social. Quando a gente conseguir resolver isso, aí a demanda vai ser: preciso de uma escola que ajude o meu filho a ser alguém hábil, ético. Eu preciso de uma escola que me ajude a dotar meu filho de habilidades tais e quais. Ou eu visualizo que vou ficar velho e eu preciso de uma organização coletiva, hospitais, que estejam prontos a me atender, porque eu tenho dinheiro ou o Estado vai pagar isso. Mas eu preciso de um hospital que tenha tais qualidades. Isso é segunda geração. Então, assim, quando a gente resolver a primeira geração, vai ficar mais claro o que realmente nós vamos exigir de prestações. Resolvida essa situação da segunda geração, ou seja, já entendemos o que eu vou resolver por mim, o que o Estado vai me fornecer. Resolvemos isso. Provavelmente, as discussões sobre que mundo eu quero deixar para os meus netos, que são questões de terceira geração, aí isso vai ficar mais claro. Para alguém que está preocupado ainda com a sua própria manutenção, parece muito distante e até frívolo ficar perguntando que mundo eu quero deixar para os meus filhos. Meio ambiente, preocupar com um passarinho do Guiné-Bissau parece completamente despropositado. Hoje, alguns ainda conseguem justificar a preocupação com o meio ambiente quando aparece uma catástrofe, uma doença, uma pandemia como essa. Assim, se a gente tivesse um meio ambiente bem equilibrado, nós poderíamos buscar na natureza elementos lá que seriam a base de remédios para nos tratar. Ou igual eu gosto de pensar na minha casa. Nós vamos ainda fazer uma live, mostrar o meu jardim, que é o meu orgulho. No meu jardim, eu tenho plantas que atraem predadores naturais para o mosquito da dengue. Até o Cícero me deu semente há umas 2 semanas atrás, o Cícero, colega de vocês, ele me deu sementes para que eu plantasse outras plantinhas no jardim e que atrairiam lá determinados insetos que combatem o mosquito da dengue. Então, um jardim, além de ser bonito, além de me dar uma paz pessoal, ele também é uma arma que eu tenho para me proteger da dengue. Então, tem gente que vai falar assim, a preocupação com o meio ambiente pode não ser no meio ambiente em si, mas a preocupação é instrumental. Eu cuido do meio ambiente porque lá eu vou tirar alguma coisa que vai me prover recursos. Veja que é uma maneira de interpretar. Eu gosto de pensar no meio ambiente não só pelo lado instrumental. Eu preciso do meio ambiente equilibrado para ter comida. Mas também pensar no meio ambiente como algo que pode, sim, preencher o espírito, como algo que pode acalentar a alma, como um presente
que a gente deixa para os nossos entes que ainda nem nasceram. Tem uma historinha antiga que diz assim: quem planta tâmara não consome o seu fruto. E por quê? Vocês vão pesquisar depois e vão ver que o fruto da tamareira, a tâmara, leva muitos anos, décadas, para a tamareira para dar o fruto. Então aí fica uma pergunta: por que alguém plantaria uma árvore que não vai ver frutificar? E a resposta só pode ser: porque quer deixar um presente para as novas gerações. Então, assim, o Estado de Direito, ele é um projeto que a gente pode considerar em formação, inacabado, pode. E tenho dúvida se algum dia acaba, porque quero imaginar que nós, como indivíduos, nós sempre melhoraremos, e melhorar significa poder mais e exigir mais. Agora, nós não podemos perder a visão de todo, que é isso que a gente está fazendo na aula de hoje. O destaque está sendo, nesse momento, na Segunda Guerra Mundial, porque a gente identifica na Segunda Guerra Mundial a emergência dos direitos de terceira geração. Quem foi mais atento possivelmente conseguiu ver que nós identificamos a emergência da segunda geração na Revolução Francesa, na formação dos Estados Unidos da América. Então, note, a primeira geração de direitos, ela não teve assim um início muito marcado, mas a gente pode assim pensar: quando as primeiras constituições foram escritas, os direitos de primeira geração foram colocados. Isso como uma ideia mais do que algo presente. Então, na Revolução Francesa, tem lá que a lei é a vontade geral, não do soberano, e que cada cidadão tem direito a participar das contas públicas, seja fiscalizando, exigindo e formando essas contas públicas. Isso está na Declaração Francesa. Gradualmente, esse Estado francês estabeleceu as prestações que decorriam dessa participação política. Então, primeira geração, segunda geração, as prestações. Com a Segunda Guerra Mundial, aqueles estados que já tinham entendido o pacto político começam a projetar a sua interdependência mundial. A gente pode até colocar isso de uma maneira muito objetiva. Veja assim, nós aqui na América do Sul, o Brasil, ele tem mais de 90% da água potável do mundo em seu território. A gente discute muito a questão do petróleo, mas no atual estado tecnológico, e isso eu estou dizendo, nós não aprendemos de maneira totalmente eficiente a pegar a água do mar e transformar em água potável. Nós não aprendemos a fazer de modo eficiente, o termo não deve estar correto, mas sintetizar a água que está na atmosfera e transformar em água potável. Nós não aprendemos isso de modo eficiente. Pode ser que aprendamos. Ok. Mas no momento atual, o que é água potável? É aquela água que está nos rios limpos, é aquela água que está nos aquíferos, embaixo da terra, e que está pronta para o consumo humano. Repito, 90% dessa água está em território brasileiro. Se o Brasil pensar sozinho, pode acontecer, é muito possível que aconteça, de que a gente não cuide bem dessa água, porque nós temos muito mais do que precisamos. Pode acontecer dessa água faltar para algumas pessoas.
enquanto a gente desperdiça aqui. E aí a gente diria, está em nosso território, no meu território eu decido, o pacto político é territorial, ninguém tem nada a ver com isso. A água é nossa. Quando a gente ingressa numa reflexão intergeracional, ou mesmo o Brasil não é pensado só nas suas fronteiras, nós temos bons elementos para considerar que essa água que está aqui deve ser gerida e pensada em termos maiores. Não é uma ideia fácil, não é uma ideia simpática. Sempre há aquele discurso de que é nosso e não temos nenhuma responsabilidade ou nenhuma obrigação com terceiros. Só um minutinho. Aqui tem um colega de vocês que está dizendo pelo WhatsApp que não está conseguindo entrar. Estou aqui respondendo, perguntando se conseguiu. Vamos ver. Está lá. Então, na sequência. Veja, o problema da água, ele pode ser pensado como uma questão territorial, como também pode ser pensado em termos globais. Ah, deu certo aqui. No WhatsApp está dizendo que conseguiu entrar sim. Que os colegas ajudaram, obrigado quem ajudou. Então, veja, eu não estou dizendo que nós temos que abrir mão dos nossos recursos naturais, nem estou dizendo que eu realmente pense que a água é de todos e tal. O que eu estou dizendo é que nós temos uma questão que pode ser pensada em termos locais ou pode ser pensada em termos mundiais. A Segunda Guerra Mundial estabeleceu como meta essa ideia de formação que a Isabela comentava, que nós pensaríamos os problemas que pudessem afetar a todos, até os que não nasceram, em termos globais e não locais. É esse um possível jeito de entender, né? Tem lá a última pergunta do material de estudo, lá no ponto 2. Na última pergunta está assim: qual a importância da Segunda Guerra Mundial para a consolidação dos direitos humanos? O que significou o julgamento de Nuremberg para a revisão do conceito de soberania? Esse comentário que eu fiz, que vai ficar gravado, já eu vou subir esse vídeo lá no Blackboard, esse comentário contextualiza a pergunta. Então, o problema da água pode ser discutido como uma questão da soberania nacional ou um problema mundial. A Segunda Guerra Mundial surge estabelecendo organizações como a ONU com o propósito de gerir essas discussões em escala mundial. Essa discussão. Por exemplo, a pergunta 5. O que é soberania? É possível afirmar a existência de soberania na presença de acordos internacionais? Olha aí que reflexão. Depende qual conceito de soberania estamos identificando. Se nós estivermos falando daquele conceito de soberania como um poder territorial, os acordos internacionais parece que não são compatíveis com esse conceito. Agora, se a gente pensar a soberania como algo, uma participação de determinado ente político numa discussão global, assumindo compromissos, assumindo propósitos, e às vezes até, por que não, discutindo compensações por isso, sim, é possível pensar numa soberania em termos globais. Mas note, primeira coisa, né, quando vem a pergunta,
Primeira coisa, quem vai responder a pergunta deveria dizer o que ele está entendendo como soberania. Porque se entender a soberania como um poder local, é difícil justificar por que a gente administraria a água de um jeito tal se nós temos água para muito mais do que precisamos. Volto a dizer, é um exemplo. Água, 90%, mais de 90% da água potável do mundo está no Brasil. Quer que eu identifique? Pensa lá, a bacia do Rio Amazonas, lá no norte, ok? Disse que o Rio Nilo é o maior em extensão. Até onde se mapeou, acredita-se que tem alguns metros a mais de comprimento que o Amazonas, que começa lá nos Andes e vai terminar no oceano. Talvez sim o Nilo seja maior em extensão. Agora, em volume de água, o Amazonas é infinitamente, grandemente maior. Mas não é a única grande bacia de água que a gente tem. A segunda maior está aqui na nossa... está perto da gente. É a bacia do Rio Paraná. Em volume de água, o Rio Paraná, Paranapanema, aqui na nossa região de Londrina temos o Rio Tibagi, que está na bacia do Paraná. Né? O volume de água que se tem aí é enorme. Se pegar a cidade de Londrina, onde a gente está, se você olhar no mapa do Google Maps, você vai ver que dezenas de ribeirões, riachos passam por Londrina. A cidade está toda cercada por água. Mas não é só. Se pesquisar um pouquinho mais, vai saber que todo o sul do Brasil repousa em cima do aquífero Guarani ou Botucatu, que vai lá de baixo até o sudoeste. Nós estamos num rio de água doce. E é aí que a gente diz, então, que esse volume de água é um recurso natural que, se a gente tivesse juízo, isso vale mais do que petróleo. Porque petróleo é algo que a gente pode substituir. Água potável a gente pode substituir. Percebe como as questões de terceira geração facilmente podem cair em uma discussão de guerra, de sobrevivência? Sim, a Maria está lembrando do São Francisco, que veja que o Brasil é muito bem servido do recurso natural água. E a gente podia falar da Mata Atlântica, das plantas que lá tem como elemento de produção de remédio, de elemento para auxiliar ciências naturais. Poderíamos pensar numa universidade focada na descoberta dessa riqueza, coisa que exigiria da gente um amadurecimento do nosso processo político, porque pesquisa científica, estudo de recursos é algo demorado, caro e talvez não se encontre nada. A pesquisa ela tem que conviver com a possibilidade do insucesso. E, notadamente, a gente gosta de pensar no que pode dar certo, no que é garantido. Na pesquisa científica, a única garantia que nós temos, eu discuti isso com meu filho ontem, que ele perguntava, quando eu tentava fazer esse projetor funcionar, e ele dizia, não vai funcionar, e me provava que não ia funcionar com argumentos, eu dizia, eu estou escutando os argumentos, eu acredito que os argumentos estão corretos, mas eu quero ver. Ele falou, então você quer perder tempo? Eu falei, não, eu quero aprender. Né? Bom, não está funcionando, o João estava certo, não ia funcionar, não funcionou, mas eu aprendi muita coisa com isso. Eu imagino que para a próxima aula, na quinta-feira, a gente já vai estar usando melhor esses recursos, inclusive a tela que hoje ficou em branco, e
nós terminamos o conceito de direitos humanos, eu só precisaria fazer um destaque. Veja que nós falamos de direitos humanos na Constituição e falamos de direitos humanos no âmbito global. É fundamental que todos identifiquem que quando estamos falando de direitos humanos na Constituição, o nome técnico são direitos fundamentais. Vou repetir. Aquela parcela dos direitos constitucionalmente definidos, que define o espaço político, que situa o indivíduo na sua nação, isso recebe o nome de direitos fundamentais. Vocês terão uma disciplina específica para estudar direitos fundamentais no próximo semestre. Nesse semestre, nós estamos falando da formação desses direitos, nós estamos falando da perspectiva global. A perspectiva global recebe o nome de direitos humanos. Nós vamos ver, na sequência do estudo, que esses direitos fundamentais, que esses direitos humanos, podem ter conteúdo objetivo distinto. A Constituição define de um jeito e o Pacto Internacional de outro jeito. Não há uma hierarquia. Nós temos contextos diferenciados. Pode ser que a consciência política de uma determinada nação ainda priorize direitos de primeira geração, enquanto que na escala global nós estamos em terceira geração. Percebe? Nas próximas aulas, então, a gente consegue aqui superar uma etapa do nosso estudo, que é situar o que são direitos humanos, como eles aparecem, e fazer uma possível crítica. A possível crítica já estava na pergunta da Isabela. Enquanto projeto, há um desconforto naquilo que é concretamente identificado. Se nós deveríamos ter um Estado pronto para atender as pessoas no momento de calamidade, é, no mínimo, desconfortável notar que esse Estado não está pronto. E aí vem a pergunta para cada um de nós. Como ou o que faremos neste momento? Então, parece necessário que a gente comece a pensar se eu posso ajudar o próximo, porque não acredito que o Estado vá conseguir atender a todos. Tá? Então, gente, obrigado, né? São 11h52, estamos no limite do nosso horário. Eu tenho que fazer uma pergunta sobre a percepção geral. A percepção é assim: vamos migrar para o Blackboard, continuamos no Zoom. Eu queria ouvir isso de vocês. Pode ser por escrito. A maioria está se manifestando, acho que todos conseguem ver pelo Zoom. Eu, de verdade, o Zoom tem me atendido bem. Agora, isso está aberto, nós estamos aprendendo a usar a ferramenta. Hoje eu vi que a participação tá bem melhor. Na aula passada a gente teve uma média de 13, 14 participantes, agora estamos com 18, né? Eu e mais 18, do total 19. E aí, Maria, hoje você não falou nada, teve mais dificuldade? Como é que está? Não deu para te ouvir, estou ativando o teu áudio. Você está com o áudio aberto, Maria. Ficou tímida? Fechou o áudio? O vídeo eu não abri, não. Então, agora abri o vídeo também.
Tá, é o volume, tá? É o volume aí no teu computador. Você tem, fica do lado, aqui embaixo, tem o comando do volume. Mas tranquilo. Então, gente, o Rodrigo mesmo, ele disse que está tendo problemas, e no Black não teve problema. Olha, Rodrigo, eu acredito, eu agradeço a tua disposição. Vocês têm um grupo de WhatsApp, vocês podem conversar entre vocês. Eu também, por mim, é indiferente. Provavelmente no teu navegador deve estar bloqueando alguma coisa. A sugestão é assim: baixa o aplicativo, né? A Maria está dizendo que ela prefere o Black também, tá vendo? Aí é uma coisa da gente realmente chegar pela maioria. Baixa o aplicativo, é para funcionar inclusive em smartphone, é para funcionar assim, e a gente segue conversando, tá? Eu vou gravar essa aula, quem não conseguiu assistir, e avise os colegas, isso vai ficar gravado no Blackboard, aí vai estar lá, você pode resgatar, revisa as questões que já entregaram, e na quinta-feira, então, a princípio a gente começa aqui pelo Zoom, mas vocês têm meu Skype, é o giovanni.schiavon, me manda mensagem, qualquer coisa, e a gente segue conversando. Eu vou encerrar a sessão, parar de gravar, e se cuidem, tá? Até mais.